Meus amigos, chegou o dia. Estamos de volta com O meu, o seu o nosso Fala Barca. E aí, meu irmão, agora, graças a Deus, eu não vou estar aqui sozinho. Que meu irmão, ao invés de deixar eu aqui, eu fiquei agora como Daniel, engraçado, né? Porque antes era Gueiros. Aí depois a gente tem o Gueiros, que Não. deixou a desejo. Tô brincando, Gueiros, não me corta. Mas tem o Daniel, que é verdadeiro Privilégio. engraçado. Daniel Miranda agora como nosso co-host, velho. Ei, quando for editar, Wagner, bota aí as palminhas, tá, por favor. Gente, Wagner é o que nós edita pra gente, tá? Então, eita, Henrique, foi mal. Enfim, Desvio de função. irmão, animado pra essa nova temporada de Fala Barca. Vai ser massa, porque vai ser muito massa. Vai ser Mas, brincadeiras à parte, a gente vai realmente investir nisso. Vai ser muito da hora ter vocês aí junto com a gente, aprendendo sobre vários temas, ouvindo de pessoas que são referência na nossa cidade, para o nosso meio, para o ambiente cristão, para a cultura. Então, até falando nisso, a gente também não tá sozinho aqui hoje. Opa, né, segura aí. Porque, deixa eu falar pra você, viu? Valorize também o podcast, mano. A gente tá aqui gravando, a galera tá aqui desde 7h30 da manhã. E tu não tá vendo o podcast, a gente tá gravando já perto do almoço. E tu não fica gravando, ó, vê esse podcast, compartilha com a curte. galera, manda pros teus amigos. Porque hoje, além de trazer um convidado, o tema é muito massa, né? É importante. Leandro, o tema de hoje a gente vai falar sobre o que? Cultura. Bom, um tema que a gente gosta muito, mas principalmente como a cultura hoje ela é distorcida, né? Como a gente É verdade. não sabe apreciar um bom filme, como a gente não sabe apreciar uma boa música, as redes sociais e tantas coisas, porque, bom, somos uma igreja que é para a cidade, vivemos na cidade e conversamos com pessoas da cidade. Então, cara, a gente precisa entender de cultura. E, irmão, a gente trouxe um cara forte, viu? Falando de cultura, tudo que a gente faz é cultura. Então, qual seria o jeito certo de enxergar a cultura, de redimir ela? Esse cara que a gente trouxe hoje é uma referência nisso. Ele tem um pouquinho, muitão pra ensinar pra Irmão, gente. e sabe qual foi o requisito para ele vir aqui? A gente disse, Diga aí, mano. se Miranda vai estar no lado, a gente precisa de um cara que seja mais forte do que Miranda. Aí me Que lascaram seja, aqui, velho. que esteja irmão, que esteja mais forte do que Miranda, treinando mais. O cara tá grande. Mano, o cara tá gigante, isso tá É gigante. unção, velho. Comeu um maná do céu aí. Ainda disse que pastor não tem que se cuidar, tem que se cuidar, Tem que se mano. cuidar, meu velho. Aí a gente tem o Rariel aí todo franzido, mas deixa pra lá, velho. Mano, em primeira mão, o nosso grande Com amigo, vocês, Pastor Lipe, velho, diretamente da Recon. Palmas pra Lipe, meu irmão. Se apresente, meu velho. Meu amigo, veja, depois dessa apresentação eu não falo mais nada. Eu sei que onde quer que me chamarem, eu vou chamar vocês dois. Olha, Tá me chamando. a entrada triunfal. Fiquei até nervoso, assim. Eu não sou esse tipo não, viu? Então, cara, diminui a expectativa aí, não essas coisas todas não, mas eu acho que o papo vai ser legal. vai ser da hora. Bom demais. E, ó, Lipão aqui. Vamos chamar a vinheta? Bora. Vamos chamar a vinheta e fazer a primeira pergunta pra ele que a gente tá pegando fogo. Simbora? Simbora. Chama a vinheta, menino. Pela primeira vez na tua... Vai ter que ser com a mãozinha. vai, mano. Vai, Fala chama aí. assim, ó. Da última vez chamaram do jeito todo errado, né? Mas dessa vez você com carinho. Pode vir, vinheta. Lipe, vamos conversar sobre cultura, vamos conversar aí sobre o Deus que precisa ser conhecido para a cidade, sobre como a gente vem aí distorcendo um pouco. E queria já te perguntar, velho, cara, como é o relacionamento da gente que seja cristão ou não cristão, mas com essa cultura, com a cidade no geral, que a gente tá num estado totalmente cultural, num país totalmente cultural, a gente tem filmes, séries, músicas, como viver isso de uma forma melhor? Cara, é um desafio, né? Porque a gente vem de uma. A gente estava comentando antes aqui, a gente vem de uma cidade que, dentro dos cristãos, ainda tem assim uma divergência de pensamento, né? Então, assim, a gente, inclusive, como cristão, tem uma falta de unidade nessa questão de cultura, da questão da gente, como a gente tem que lidar com a cultura, né? Há alguns que pensam de que a gente tem que se afastar 100% da cultura, só que aí tem a consequência da gente perder uma galera aí que a gente poderia alcançar, né? E principalmente falando da Rio e um pouquinho da Recon também, somos uma igreja missionária, né? Uma igreja que está no meio da cidade, usando a cultura. Então eu penso que a gente não pode assumir 100% da cultura, mas a gente também não pode desperdiçar.
Francis Schaeffer, eu acho que já falou sobre isso, que a gente precisa pegar a cultura, usar a cultura e redimir ela para dentro da galera, né? Daniel já falou aqui sobre a gente redimir. Então a gente vai pegar a cultura, vai pegar aquilo que já existe dentro da cultura e vai usar ela para a glória do Senhor, né? Então, a gente falar, inclusive, de instrumentos, não sei o quê, a gente teve uma grande polêmica recentemente aí. Lá vem. Segura, velho, segura. Se a gente falar de instrumento, o que é que a Bíblia vai falar? Eu tive até uma pergunta da minha mãe. Minha mãe disse assim: se alguns instrumentos são usados em outras religiões, minha mãe veio de outras religiões, graças a Deus, hoje é cristã, mas assim, ela veio de religiões Umbanda e tal. E ela falou: poxa, lá é usado tais instrumentos, não sei o quê, e por que está se usando esses instrumentos dentro do evangelismo, né? A gente faz um evangelismo de carnaval, o Movimento Viva. E o que é que a Bíblia vai dizer para a gente? Todo instrumento louva ao Senhor. Então, assim, é a gente pegar tudo aquilo que a cultura tem e a gente usar ela agora, remir ela e usar para a glória de Deus, sabe? Quer falar, mas falou da questão do evangelismo de carnaval. E bom, aí vai tendo um pouquinho de experiência do que vocês vêm vivendo, mas eu observo que a sociedade em si, seja cristã ou não cristã, a pessoa que vem para a igreja ou não vem para a igreja, tem uma necessidade de algo, né? Tem uma busca que aí vem busca através da cultura, através de uma festa, através de vícios, busca por algo que a salve daquilo. E aí eu queria ver como é que tu vê esse ponto de vista, principalmente da questão do carnaval da vida. Cara, a galera tá ali buscando algo, tá ali. Então não tinha. A gente vê que a gente tem uma sociedade que busca a salvação, que pulsa por salvação. E a gente, como muitas vezes igreja, a gente não leva a verdadeira salvação. Cara, eu penso assim, Salomão ele já veio tratando tudo isso, né? Salomão ele já mostrou biblicamente que nada satisfaz aquilo que só o Senhor satisfaz. Tem aquela velha frase de rede social, né, clichê, que existe um vazio do tamanho de Deus, né? Salomão já tratou sobre isso assim em todo Eclesiastes. Agora, quando a gente olha para o mundo, né, a gente vê tudo que a galera faz no carnaval, isso é muito mais evidente, né? Porque no carnaval a galera tá numa busca insana sobre algo que vai preencher uma alegria insano ali e não tá focado em algo que às vezes nem sabe. A verdade é que às vezes nem sabe algo que pode realmente suprir essa necessidade, sabe? Eu penso que cada igreja tem o seu foco, né? Então a Rio, por exemplo, para mim é um exemplo puro no social ali, nos evangelismos de rua, e aí vai também para a ressocialização ali dos adolescentes, né? Inclusive eu sou fã desse projeto, da próxima vez que vocês forem me chamem, que eu quero participar e implementar lá na Recon também, Ivan já sabe disso. E a gente dá um foco assim, algumas outras igrejas estão entrando no carnaval também, porque a galera não sabe, a verdade é que às vezes o óbvio precisa ser dito. Dentro da rede social a gente tem muitas vezes um evangelho fraco. Então, um evangelho que é pregado com uma teologia ruim. Então, a igreja de Cristo é muito mais do que uma teologia ruim. Então, só que o que é apresentado para elas é teologia ruim. O cara não sabe o que é verdade, o cara não sabe até que ponto, como é a vida cristã de verdade. Então, assim, a gente tem que estar em todos os lugares. A gente está falando de cultura, a gente tem que usar a cultura, seja no carnaval, seja na ressocialização, seja nas ruas com garotas de programa, enfim. Então a gente precisa apresentar. O óbvio ele precisa ser dito para as pessoas, entendeu? Com a teologia verdadeira, com a teologia da graça de verdade, nem com a hipergraça, nem com a falta da graça, o legalismo, entendeu? É a gente apresentar com a graça, com o amor, apresentar um Salvador que realmente preenche. E como Atos vai dizer, né, naquele texto lá de bem conhecido, Atos 17, nele nós vivemos, nele existimos, sabe? Então é a gente apresentar essa verdadeira vida que Salomão ele apresenta em Eclesiastes, agora, usando a cultura. O apóstolo Paulo ele usou isso com maestria ali, né? Ele usou tudo que a comunicação que a galera tava tendo ali para poder apresentar isso, sabe? Que massa, velho, que massa. E aí, Ô, menina? Lipe, e uma coisa assim que tu falou muito massa é em relação a não se limitar a uma esfera específica.
sempre que eu tô falando com algum adolescente, geralmente o cara tá estudando história, eu gosto de pegar exemplos que o cara conheça. Então, sei lá, Napoleão Bonaparte, César, e sai falando vários imperadores, reis. E os três principais motores da humanidade sempre foi dinheiro, sexo e poder. Todo mundo, a maioria, só buscava isso. Então, tudo que a pessoa faz, se a pessoa não tiver Deus, a pessoa vai fazer buscando isso. Sendo que esses caras conseguiram conquistar tudo isso e mais um pouco, e mesmo assim, do pó vieram e ao pó retornaram. Então eu sempre tento mostrar pra galera, seja ela de quem for, que às vezes a gente faz as coisas, mas não se questiona o porquê. A gente vive numa cultura que a gente vai estar imerso ali, vai viver de determinada maneira, mas a gente também não se questiona o porquê. Será que o que eu estou vivendo, será que o que eu faço na minha vida hoje é também em busca dessas três coisas? Será que as séries que eu assisto, será que as conversas que eu tenho giram em torno disso também? E às vezes a galera fica preocupada, mano, eu tô com um amigo meu aqui e ele grita por essas coisas. Ele só sabe falar disso. Tô na escola e o meu amigo só fica lá falando besteira, não sei o que, aí começa os 500 mil lá ele, lá ele. E os caras lá falando besteira, falando besteira. Véi, será que eu tenho que deixar de falar com meu amigo porque ele tá falando essas coisas erradas? Ou será que eu tenho que mostrar a ele uma outra visão? E se eu tiver que mostrar uma outra visão, como que eu consigo fazer isso sem me corromper? O que tu poderia dizer para um cara que tem esse pensamento dentro dele? Meu irmão, veja, eu acho que o primeiro ponto que tu falou ali do sexo, dinheiro e poder é porque as pessoas pensam que a felicidade e o que vai preencher tá nisso, né? Não, mas rapidinho. Vamos trazer agora a nossa adolescente. Sexo, dinheiro e poder. O que poderia ser o sexo, dinheiro e poder para o adolescente? Seria ficar com a menina? Seria ser o cara mais estudioso da sala, passar no Enem e tirar uma poderosa nota? Então, Popular, né? vai ser o popular. Você que tá vendo isso aí, que a gente tá. Sexo, poder, irmão. É você que quer ficar com a menina? É isso mesmo, viu? E não pode não, viu? Isso não é o que te move, não. Mas vale, desculpa atrapalhar. Se a gente fala do adolescente, o sexo, dinheiro e poder o adolescente, o cara não vai ter a presidência nas mãos, né, do Brasil, né? Mas o que é o poder para ele? É ele ser o cabeça das amizades. É ele estar no meio da escola ou de qualquer outro ambiente e ser o cara que vai ditar como o grupo que está seguindo ele vai seguir as coisas, sabe? É tipo o capitão de futebol, né? Futebol americano. É, o sexo, que é o prazer, né? O sexo a gente fala, mas é o prazer. Então, o cara vai N formas de trazer o prazer. Isso seja, inclusive, dentro de ficar, inclusive olhando pornografia, inclusive com N outras coisas, né? Então, assim, só que tudo isso é sempre a expectativa do cara achar que vai ser feliz nisso, né? Como é que eu acredito que a gente tem que lidar com isso? É a gente, primeiro, a gente precisa entender a voz, né, que nos chama. Então, assim, a gente tem que sempre olhar para essa voz, esse alvo. Então, eu particularmente, eu vou contar um testemunho rápido. Eu bebia muito. Então, antes de voltar, eu me converti na adolescência, depois me afastei um pouquinho e aí voltei na Recon, mas eu bebia muito. E eu entendi que quando eu voltei, para eu tirar aquilo, eu precisei passar um tempo. Precisei passar um tempo longe de alguns amigos que bebiam muito, eu precisei passar um tempo longe de algumas peladas, inclusive, porque eram algumas conversas meio feiosas lá. Eu precisei passar um grande tempo até que eu entendesse e eu amadurecesse naquela área. Então, a partir do momento que eu entendi que eu tinha uma maturidade maior para isso, foi quando eu voltei a estar com essa galera. Então, primeiro é a gente entender que a gente precisa estar maduro naquele lugar. E depois disso, a gente também não pode sair 100%, porque se a gente sai 100%, a gente fecha na nossa bolinha ali. E a gente ser crente no meio de crente é fácil, né? Difícil é ser crente no mundo, né? Então, assim, eu penso que quando a gente está maduro, a gente precisa ir. Com o limite de que, sabendo que a gente está perto de algumas amizades que não são cristãs, na missão. Isso precisa estar sempre no nosso olhar. A gente está na missão. Eu estou lá com a galera, tô massa, eu vou conversar sobre isso aqui, mas eu estou em missão. Eu estou em missão para levar amor, eu estou em missão para falar de Cristo, eu estou em missão para mostrar a graça do Senhor, porque, meu irmão, a gente não sabe. Mas eu, quando eu estava afastado,
Eu me senti imundo, velho, com o pecado. E às vezes a gente não sabe o que o cara tá passando. Só que o cara que tá no mundo, a filosofia do mundo diz assim: eu jamais posso chorar, né? Na frente dos outros. É tipo, não sei quem assistiu a série Suits aí, né? Have respect. Se eles, é, se eles veem sua fraqueza, eles usam a sua fraqueza, né? Então, assim, a gente tá na filosofia do mundo de que a gente não pode mostrar fraqueza. E pelo contrário, meu irmão, o cara tá lá, muitas vezes o cara tá sorrindo na frente da gente, numa escola, numa festa, bebendo todo, numa alegria, mas por dentro o cara já tá destruído. E a gente nessa missão irmão, tu tá destruído, mas vê, olha isso aqui, velho, tem a graça. O Senhor é isso, o Senhor pode fazer isso por tua vida. E ainda mais, às vezes, nem com palavras, às vezes é com um abraço, meu irmão. Um abraço, às vezes é a gente estar junto, a gente demonstrar o amor na prática de Jesus, sabe? Assim como a gente já faz nos evangelismos, né? Felipe, eu achei interessante que tu falou uma parada que e eu vou fazer isso uma vez na vida, sabe? Memória, mas eu vou citar Billy Eilish, mano, pela primeira vez na história. Billie Eilish. Ela vai cantar numa música. Eu costumava flutuar, mas agora só caio. Para que eu fui criada? E aí eu pego assim, pô, Billie Eilish tem tudo, né? Cantora, famosa e tal. Tu falou aí que a galera, quando tu participava, o cara bebia e achava que tava feliz, mas no outro dia vinha a ressaca moral. Tu tava numa época afastada do evangelho, mas se sentia imundo pelo pecado. Ou seja, isso mostra que a gente carece de algo interno que a gente tenta buscar. E aí eu faço uma pergunta agora um pouco mais prática mesmo, assim. De fato, o que acontece quando nós, eu, você, os adolescentes que estão assistindo, vai buscar esse prazer, essa salvação, como o Bilas falou, porque eu fui criada em outras coisas? Qual é a forma prática disso? Qual é a neura que bate na cabeça da galera? Irmão, tem muita coisa assim que a gente pode pensar. Mas, por exemplo, vamos entender o que é santidade antes. O que é santidade? Santidade não é o cara, biblicamente, o cara perfeito, que nunca vai ter erro. Paulo bate nisso de todas as formas, que a gente tem a natureza ali, né? Quem nos livrará, né, do corpo dessa morte? Romanos 7 vai falar sobre isso. Então, santidade, quando a gente olha para a vida de Davi, é para quem a gente corre. Então, quando eu falho, como é que meu coração está depois da falha? Eu corro do Senhor ou corro para o Senhor? Então, Davi foi um cara ruim pra caramba, talvez um dos piores aí. Mas assim, E ele Jesus corria e Deus ainda fala que ele. o segundo coração, exatamente, ele tinha esse coração arrependido, ele corria para o Senhor. Isso é santidade. É a gente reconhecendo correr para alguém que vai nos lavar, que vai poder nos purificar de toda impureza. A primeira João vai falar sobre isso. Então, veja, santidade é isso. E isso é o propósito do Senhor para a nossa vida, né? Então, quando eu estou vivendo contrário a essa santidade, a tendência é que eu retroceda a isso. E cada vez que eu retrocedo isso, eu vou trazer um peso para minha vida, eu vou me sentir alguém não merecedor das bonanças da vida, do que o Senhor quiser nos abençoar. Às vezes a gente vai ganhar um presente, meu irmão, eu não mereço isso. Mas assim, biblicamente, pela graça, você não merece. Mas assim, eu estou falando de um merecimento no sentido de errado, assim, no sentido de tipo, meu irmão, eu sou um cara aqui que só faço errar, sabe? A gente vai trazer um peso emocionalmente. Então, esse peso vai trazer pensamentos depressivos, vai trazer ansiedade para a nossa vida, que é exatamente o contrário de quem vive com o Senhor. Então, o que é que Romanos vai falar quando diz assim, Romanos 8? E o Espírito do Senhor confirma em nosso espírito. Confirma de que forma? Quando a gente entende que a gente é filho, está vivendo uma vida de santidade, a gente está no meio ali e o Espírito vai confirmando, acalmando nossas emoções, vai mostrando que eu não preciso ser perfeito, vai mostrando que eu não preciso trazer uma carga e um peso de orgulho, de coisas que o mundo carrega a gente. A filosofia vai carregando, entendeu? É para isso que Jesus veio. Venham a mim, vocês estão cansados, porque quem está vivendo no pecado, na religiosidade, e o pecado não é só quem está lá fora, né? Mas também a religiosidade. Eu gosto de dizer que a palavra original para o pecado nada mais é do que você errar o alvo. Então, às vezes, o cara necessariamente não está olhando pornografia. Às vezes, o cara está dentro da igreja, mas não está fazendo o que o Senhor chamou. O cara está em pecado, pô.
Porque o fracasso aos olhos do evangelho, nas lentes, na cosmovisão do evangelho, é você ser bem-sucedido em algo que o Senhor não te chamou para fazer, velho. Então, assim, na parte prática é você se sentir carregado. Existe um Hernandes Dias, no comentário expositivo dele, quando ele vai falar acho que é de Tiago, ele fala que existe uma doença causada pelo pecado, que é hamartígenica. Isso eu acho que é mais ou menos isso. Eu não vou saber dizer porque é em grego aqui. Então, essa doença vai deixando você pesado, vai deixando você aquela pessoa mais ranzinza, aquela pessoa mais chata, aquela pessoa frustrada, aquela pessoa que vai dizendo que tudo tá errado, que tudo tá ruim, só sabe reclamar, não sabe agradecer, sabe? Até porque a gratidão é uma consequência da vida com Cristo, né? Então, essa na parte prática é a vida do cara. O cara vai viver assim, tudo tá ruim, o cara vai reclamar de tudo, o cara vai estar sempre nos extremos. Então, quando eu estava afastado e eu ia beber, eu tinha um dilema para mim com meus amigos: a desgraça só presta de muito. Então, eu não ia para tomar uma long neck, eu ia tomar todas, com pitu, para não sei o quê, porque eu estava nesse extremo. Então, para mim, tudo tinha que ser muito extremo, porque eu achava que era o extremo que eu ia me satisfazer. Pelo contrário, eu só ia cada vez mais entrando no poço, trazendo cada vez mais essa dor, esse peso, e aí você vai sentindo que é pesado, e aí você vai começando a culpar as pessoas. Não, porque o problema é minha família, eu tinha muito problema com minha família. Não, porque o problema é minha família não me dá liberdade, a minha família não faz isso. Então você vai culpando as pessoas, e automaticamente você vai afastando, sem perceber. Você vai afastando, afastando, aí depois vem solidão, além do peso, do pecado, enfim, sabe? Então, na parte prática, eu penso que é isso, é o contrário da santidade que vai trazer todo esse peso. E, Lipe, só uma coisa assim, só pontuando. A gente falou sobre a questão do evangelismo e já vi muitas pessoas assim, não, por exemplo, aquele famoso namoro evangelístico. A menina não é crente, mas eu vou namorar com ela pra converter ela. E aí, irmão? Não, velho. Pode? Vamos perguntar agora. Vamos perguntar agora. Fica para outro podcast. Não, Pode não. a minha amada tá Se não lá me em casa. perguntar, eu vou perguntar tudo. Tá? E tem muita gente também, pô, velho, eu vou pra aquela festa lá de fulaninho porque eu tô indo pra evangelizar. Então tem muita gente, às vezes, que com o intuito, talvez, não digo nem o intuito, mas que com a fala de redimir a cultura, muitas vezes se corrompem. Também nesse quesito de, a gente viu, por exemplo, que se falou, não é necessariamente a pornografia só que é pecado. Se Deus te mandou fazer uma coisa e você não tá fazendo, você tá em pecado também. Então, sob essa ótica, primeiro, de às vezes ir evangelizar, mas o cara não tá indo evangelizar de fato. Segundo, a cultura em que a gente vive hoje é uma cultura que normaliza e incentiva o pecado. Quando teve a mulher adúltera, os caras juntaram lá, meu irmão Jesus, e aí, bora apedrejar, meu velho? Jesus perdoou ela. Mas ele falou, meu irmão, quem de vocês não pecou que atire a primeira pedra? E os caras não jogaram a pedra. Mas a gente viu também em algum momento Jesus virando para os fariseus e dizendo, meu irmão, raça de víboras. Não necessariamente aquilo que a gente faz, não necessariamente aquilo que a gente representa, mesmo que esteja bonitinho, a roupinha de crente, a falinha bonita, tá tudo certo. Então, como que a gente pode fazer essas duas coisas? Primeiro, evangelizar sem se corromper, porque a gente falou sobre a questão de evangelismo, a gente sabe que precisa se inserir nos diversos ambientes, mas como também que a gente consegue enxergar de forma correta a cultura do pecado, sem normalizar isso, mas sem também ser como os fariseus que olhavam para os pecadores, meu irmão, o pecado dessa aí, graças a Deus que eu não tenho. Como que a gente pode evangelizar da forma correta sem se corromper e enxergar o pecado sem ser fariseu, mas também sem ser liberal? É tipo o cara dizer que vai evangelizar no carnaval, aí o cara tá assim. Tomando todas. Não pode tocar o tom. O cara com a festinha de amigo tá lá. Meu irmão. Não pode dizer, vai no chão bem que o cara já quer. Cara, tem um livro de Mark Lloyd Jones, que é O Sermão do Monte. Bom demais. E ele diz assim, ó. A característica de todo cristão, normalmente quando você vai fazer um retrato falado, né? Marco Telly também falou disso numa pregação dele. Vai fazer um retrato falado de alguém, por exemplo, que lhe roubou, o que é que você fala? Você fala primeiro da característica mais marcante. Então, qual é a característica? O cara tem, sei lá, um nariz muito grande, o cara tem um olho muito grande, o cara tem uma orelha, enfim. Mas Lloyd Jones, quando vai começar o Sermão do Monte dele, aí ele vai falar, primeiro, da primeira bem-aventurança é o pobre de espírito. Então,
Qual é a principal característica do cara que é cristão? Ser pobre de espírito. O cara entendendo que é pobre de espírito, o cara vai entender que ele tem a necessidade de Cristo. Então ele vai entendendo que ele não tem nada de bom para oferecer e que tudo que ele tem para oferecer vem do Senhor. Então ele é pobre de espírito. O cara que realmente está vivendo o pobre de espírito, ele está mudando já toda a filosofia da cabeça dele. A filosofia que ele tem vivido a vida dele. Então, assim, não é criticando a nossa forma de ensino, que eu não sou pai, então não posso falar contra, mas assim, os nossos pais ensinam a filosofia do mundo. Se tu passar na faculdade federal, eu te dou um carro. Se tu fizer isso, eu te dou isso. Se tu fizer isso, então é mérito. Então a gente foi acostumado assim. Quando a gente olha para o evangelho, a gente precisa passar a mudar. Então, quando a gente entende essa necessidade de Cristo, a gente entende o quanto a gente foi perdoado. Quando a gente entende o quanto foi perdoado, eu jamais olho com um olhar de julgar. Então, por exemplo, quando eu for evangelizar, eu não vou evangelizar de uma maneira legalista, porque eu entendo que eu sou um miserável, eu sou um pobre de espírito. Ele entende que tudo que ele tem, por mais que ele seja muito rico, não é dele, é puramente graça. Então ele jamais vai ter um olhar, o cara que tem uma maturidade cristã, que tem vivido diante da filosofia de Cristo, da cosmovisão cristã, ele jamais vai olhar com esse legalismo, né? Então esse é o primeiro ponto. Então ele já não vai ter o legalismo ali. E aí parte para um segundo ponto. O cara que entende isso, ele entende que todo passo da vida dele, ele tem uma intencionalidade. Então, quando o cara entende que todo passo é intencionalidade, as desculpas cessam, sabe? E aí, quando isso cessa, automaticamente, meu irmão, a motivação errada do coração, ela começa a ir embora. Ou se não vai embora, pelo menos fica mais evidente pro cara dizer, meu irmão, desculpa a palavra assim, mas eu sou um bosta, velho, eu preciso de mais de Cristo, sabe? Então, assim, tudo parte do princípio de ter o coração em Cristo. Eu poderia trazer muitas coisas aqui de práticas, deixa de fazer isso, deixa aquilo, mas eu acho que o evangelho é muito além do que só eu dizer o que fazer. Exatamente, veja, o jovem rico, ele queria fazer, velho. Ele disse, não, meu irmão, não é sobre fazer, você entendeu errado, entendeu? Não é sobre fazer, é sobre o quanto seu coração tá ali, entregue, é sobre o quanto você tá olhando para Cristo de verdade, entendeu? É sobre o quanto você entendeu a filosofia de Cristo. Meu irmão, não entendeu ainda, Alipe. Eu não entendi ainda a filosofia de cristã. Meu irmão, pega o Sermão do Monte, velho. É o principal sermão para você mudar a sua cabeça da filosofia, dos ensinos, é o Sermão do Monte. É você pegar ali as bem-aventuranças. Então, tudo que você pega da bem-aventurança é contrário à filosofia do mundo, pô. Então, bem-aventurados são os fortes, não é os mansos, aquele cara que entende a sua força, mas ainda assim escolhe depender do Senhor. Bem-aventurados é os alegres, não. Bem-aventurados é os que choram pelo pecado, choram porque o nosso corpo está de luto. A gente está morrendo, mesmo a gente como crente, o nosso corpo, ele está morrendo. Então, eu choro porque eu estou morrendo. As pessoas ao meu redor estão morrendo. Eu choro porque eu estou de luto, porque o pecado causou isso na humanidade, entendeu? Então, meu irmão, pega o Sermão do Monte, a gente tem tanto livro massa assim, o cara estudar. Martyn Lloyd-Jones é um livro gigante, então eu entendo que nem todo mundo vai conseguir ler, porque também não é uma linguagem tão fácil, Martyn Lloyd-Jones, apesar dele ser prático. Mas é grande, mas tem uns livrozinhos acho que é John Stott, D.A. Carson, livro menor do Sermão do Monte, que dá para o cara entender ali a filosofia, ele vai mergulhando naquilo, e ele vai entendendo que é tudo sobre a cosmovisão cristã, velho. A filosofia cristã muda tudo, a forma que a gente enxerga, a forma que a gente dá os passos na nossa vida, velho. Cara, se bem-aventurado fosse ser forte, o Lipe tava bem. Nada gigante, quase 100 quilos. Mas, deixa eu perguntar um negócio pra tu, Lipe. Indo assim um pouco pra que a galera possa se identificar um pouco mais com o que a gente tá falando. A gente fala que, como tu bem elencou aí, meu irmão, bem-aventurado é o forte, não, é o manso. Bem-aventurado é o alegre, não, é os que choram. Quando teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a galera, meu irmão, o cara vai vir com cavalo branco aí, espada, e já era Roma, os zelotes tudo comemorando. o jumentinho. Jesus veio numa jumentinha. Então, Jesus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Jesus pega, às vezes, o que a gente achava que era uma coisa e vira de cabeça abaixo. E da mesma forma, a gente precisa
talvez quebrar um pouco a expectativa também das pessoas que esperam que a gente viva da mesma forma que eles. Então, como que as pessoas conseguem identificar no dia a dia? Através de filmes, séries, através de hobbies. Essas pessoas sempre estão buscando alguma coisa. É a famosa frase que tu falaste, há um vazio no nosso coração que somente Deus é capaz de preencher. Mas o que essas pessoas estão buscando de fato? A gente falou sobre a questão de alegria, a gente falou sobre a questão de poder, sexo, prazer, enfim, que seja. Mas a pessoa, ao buscar viver uma vida, o cara lê a Bíblia, o cara tem uma vida de oração, o cara vai para a igreja, o cara está sendo discipulado, mas ainda assim, por algum motivo, o cara continua buscando em outras coisas. Será que esse cara realmente entendeu o que é a cultura de Jesus, o que é de fato que ele tem que buscar? Ou, ainda que ele tenha buscado, conhecido da Bíblia, o coração dele ainda está sedento pelas coisas do mundo? Como que a gente consegue identificar, fazer uma separação entre ser sedento por Jesus e ser sedento pelas coisas do mundo? Ainda entre os próprios cristãos, que às vezes lutam contra as tentações, lutam contra as dificuldades, e entre os não cristãos. Então, como que a gente consegue separar nessa dificuldade, às vezes, de quero redimir a cultura, mas meu coração ainda tá querendo experimentar essa cultura? Meu irmão, é para eu morrer para Cristo, tá? Mas eu ainda tô querendo viver, e o cara vive nesse dialeto, nessa disputa. Como que a gente consegue conciliar e, de fato, ignorar a nossa vontade, esquecer as coisas do mundo, suplicar, assim, para que Deus arranque de nós essa voz que tenta gritar do nosso interior e a gente comece realmente a viver a cultura de Jesus, seja nas séries, seja no filme, seja na escola, na faculdade, na igreja, porque a gente não tem um propósito apenas de estar no mundo, como tu bem falou, mas de trazer a luz, mostrar qual o caminho. Então, como a gente consegue fazer essa separação e entender como eu devo viver no meu dia a dia? A gente falou sobre exemplos que tu poderia dar, e a gente poderia ficar nisso, mas trazendo um pouquinho também para essa parte prática. Como um adolescente que está assistindo a gente, como um cara que talvez não é cristão, mas está curioso vendo o podcast, como ele pode saber se ele está vivendo ou não a vontade de Jesus através da cultura? Que boa pergunta. Veja, vou tentar responder. Foi uma pergunta muito legal. Primeiro, para quem está dentro, existem alguns passos, né? É muito difícil eu ver sobre você, então eu preciso olhar para a minha vida, olhar primeiro para mim. Eu jamais vou dizer se você é eleito ou não. Tô brincando, né? Não quero falar assim. Mas assim, eu jamais posso dizer como é o seu coração. Existem alguns passos para uma maturidade cristã, né? Então, assim, o cara que está na igreja e tá orando, sendo discipulado, existe um processo. Então, assim, é importante a gente respeitar o processo também. A gente tem uma geração de adolescente muito ruim, porque a gente foi criado, o estudo Barna, que fala sobre geração autêntica, sobre essa geração de adolescente, ele fala um pouquinho disso. A gente é acostumado a desistir fácil. Então, assim, a primeira coisa é paciência, velho. A Bíblia diz, nós não somos daqueles que desistem. Então, não é no primeiro pensamento que a gente vai desistir. Então, existe um tempo de maturidade. É longo. Essa maturidade vindo também, a gente precisa aprender a separar o que é o pecado e o que não é pecado. Por exemplo, tentação não é o pecado. Então, veja, a carne está aqui. O apóstolo Paulo mesmo diz, o bem que eu quero fazer, eu faço, velho. Mas o mal, esse miserável, eu tô fazendo todo dia. Esse bate na porta. Então, assim, a gente precisa entender que nós temos a nossa natureza. Então, a tentação vai vir, a vontade vai vir. Agora, tentação não é o pecado. Nicodemos já falou isso, inclusive, em um vídeo. Marcondes até postou, Marcondes lá da igreja, ele postou um vídeo de Nicodemos falando sobre isso. Nicodemos, ele falou, a tentação não é o pecado. Onde é que está o pecado? É quando você dá ênfase nessa tentação, quando você começa a praticar sobre aqueles pensamentos que vêm. Então, veja, o pecado está nisso. Se você pensou, veio um pensamento assim de pornografia e tu, ao invés de resistir, tu foi. Aí tu pecou. Mas se veio o pensamento, você não está em pecado. Então, você não está em pecado. Então, dá para você combater, né? Lutar contra isso.
Falando na prática do mundo, sinceramente, assim, é difícil eu te responder isso, porque todo embasamento é o que a gente já falou de Bíblia aqui. Se a pessoa não acredita, se o cara não olhar para a Bíblia, e a filosofia que ele tem vivido, como essa filosofia errada, eu entendo que o Espírito Santo aos poucos vai mudando, vai trazendo esse discernimento para ele, mas é difícil eu plantar na mente do cara isso, sabe? Eu acho que é mais o Espírito Santo que vai. Como se a gente fosse dar um exemplo. O cara, meu irmão, não assiste pornografia. Mas aí eu fico assistindo Bridgerton, que é da Netflix, tem 500 mil cenas explícitas, e tá tudo bem, assim. Eu não tô fazendo lá o mais grave, mas tá tudo bem, eu tô só vendo uma série. E o cara vai dando desculpas no dia a dia. Cara, eu não tô ouvindo uma música que fala sobre matar a minha família e estuprar não sei quem, mas é uma música que fica incentivando ali a novinha, não sei o quê, o trap, e o cara vai escutando ali, e o cara vai normalizando, às vezes, certas coisas que a gente deveria ser um Sim. tem. Então, como que o cara pode saber se ele tá dando desculpa ou se ele tá, de fato, vivendo apenas e consumindo o que é de bom, né? Veja, aí a gente entra num outro ponto, assim, que é o seguinte: mesmo para quem é crente, o pecado ele não entra de uma vez por todas. O cara que vai adulterar, o cara não simplesmente hoje eu vou adulterar e já vou sair com a menina, zero. O cara que vai fazer alguma coisa, o cara vai começar pequenininho. Então, veja, uma dica que eu posso dar para o cara que não é crente que está assistindo a gente é o seguinte, meu irmão, cuidado. Cuidado com o que você assiste, porque o pecado e as coisas, eles vão piorando aos poucos. Eu tenho um amigo que, não posso citar o nome dele, mas assim, hoje, graças a Deus, ele é crente e tal. Mas ele já falou para mim que houve um momento que o pecado já estava tão evidente, ele já tinha mergulhado tão grande no pecado, que a pornografia já não satisfazia, o sexo oposto já não satisfazia, e ele foi fazer orgia, sexo com quem era do mesmo sexo com ele, porque você vai mergulhando aos poucos. É igual a questão da droga, né? Nenhum viciado em crack começou com crack. Começa lá com uma maconha, Começa com coisa, né? Então, assim, bebida alcoólica. eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Perfeito. E dizer assim, meu irmão, calma, cuidado com o que você tem assistido. Talvez aquilo que você tem feito diretamente não é o pecado, mas ele vai começar a te abrir portas para lugares que não deveriam ir. Por exemplo, quando eu comecei a beber, também para falar, eu vou. Não. É porque eu tô com uma parada que eu fico meio de esquecer também, porque. Mas. Vê, quando eu comecei a beber, eu não comecei a beber já pegando uma pitu, virando. Eu comecei a beber, meu irmão, numa festa com uns amigos meus. Exato, amigo meu irmão. Só que eu não gostava de bebida. Até meus 19 anos, eu era um cara que queria casar virgem, que foi quando eu me afastei, né? Queria casar virgem, eu era virgem, e era um cara também que não tinha provado ainda álcool. De jeito nenhum, nem um gole de vinho eu tinha provado. Você andar com os amigos meus, não sei o que, parará. Eu disse, meu irmão, meus amigos lá na festa e tal, eu via todo mundo bebendo. Todo mundo, só eu era o tabacudo que não bebia da mesa. Todo mundo bebendo, eu disse, meu irmão, Pô, eu também. acho que eu falei, qual é isso? O Skol Beats não tem o gosto diretamente Sim, do sim. álcool. Tem um gostinho marromeno e aí o cara vai. Sabor. Pô, essa foi boa, viu? Essa foi boa, viu? Eu sou tiozão, pô, me respeita. E aí depois disso veio. Depois disso eu entrei em outras bebidas. Aí, amigo, depois eu bebi tudo que tu imagina de bebidas que existe. Eu entrei, entendeu? Mas eu comecei numa festa que eu só provei uma Skol Beats. Aí na outra festa, duas. Na outra festa, prova aqui uma lapada disso aqui, de tequila, de pitu, não sei o que. Aí o cara vai na resenha e aos poucos o cara vai entrando, entendeu? Então, assim, meu irmão, nunca passe de um limite. Eu acho que a gente precisa ter um limite. Todo mundo precisa ter um. Pô, nem chegue no limite, né, velho? Exato. Mas é difícil, né? É muito difícil o cara não chegar no limite. Mas assim, o ideal é não chegue no limite, busque não chegar. Mas se você chegar no limite, fica ali. Sim. Não passa do limite, velho. Fica naquela parada ali. Porque assim, o amor de Jesus, quando a gente olha para as escrituras, velho, é lindo. Porque o amor de Jesus é um amor preventivo, velho. A gente tá achando que é sobre proibição. Não é sobre proibição.
Não beba, não faça sexo, não é sobre proibição, é sobre um amor Cuidado. preventivo, de dizer assim, cara, se tu fizer isso mais pra frente, tu vai sofrer algo que eu não gostaria que tu sofresse. Então, se tu beber aqui, tu vai sofrer algo que eu não gostaria que tu sofresse. Então, tudo que o Senhor nos chama para fazer é um amor preventivo. Quando ele vai dizer a Tito assim, Tito, é, a graça foi revelada e tal, não sei o quê. Eu até preguei aqui sobre esse texto que a Ariel me deu. A graça foi revelada e ela nos instrui a deixar o pecado, não sei o quê. A graça está instruindo a gente de que forma? Não é para dizer assim, eu vou abdicar do pecado aqui, vou tirar 100% e eu vou me sacrificar. Não, não é sobre sacrifício, porque o sacrifício Jesus já fez. É sobre eu olhar para Cristo e dizer, cara, eu estou entendendo que eu te amo tanto, que eu vou abdicar aqui, porque eu sei que o que tu queres é o melhor. Tipo, essa é muita dificuldade que a gente tem com o nosso pai, porque a gente não consegue enxergar o que é que o pai está olhando. Então, alguns pais erram no excesso, né? E às vezes também na falta, mas assim, quer cuidar. A mãe, principalmente, é aquela que cuida, é aquela que abraça, que tá junto, não sei o quê. E às vezes a gente fica irritadíssimo porque ela tá me proibindo disso, mas meu irmão, é pensando no teu futuro. Hoje, mais velho, eu enxergo assim. Minha mãe queria que me prevenir de tanta dor que eu sofri, de tanta ferida que hoje foi muito difícil para Cristo tratar em mim, entendeu? Então, velho, se eu posso dizer alguma coisa para você que tá aí nos assistindo que não é crente, velho, fique no limite, porque Cristo te ama tanto que não quer que você sofra algumas coisas. Lipe, deixa eu pegar embalo. Eu acho que a pergunta que eu pensei ainda continua mais na minha cabeça. Mas a gente entende, né? Porque a gente já está caminhando também para o encerramento do assunto do podcast. Passou muito rápido, voou, inclusive. Voou, velho. Voou nesse. 2 horas. Fácil, mano, é fácil. Espero que você também. Mas, ó, cara, a gente entende que a sociedade, a cidade, ela carece de algo. Sim. Ela precisa de algo. A gente viu aqui, a gente entendeu que a cultura ela está inserida em algo, né? Ela está inserida nisso. Ou seja, quando a gente assiste um filme, qual é a maioria da história? A maioria da história é de uma redenção. Quando o cara assiste Vingadores Ultimato, irmão, quando o Homem de Ferro se sacrifica, mano, aquilo ali, eles não é dito, mas é Jesus, mano. Jesus se sacrificou pelo mundo, sabe? Então, a gente, o mundo, a cultura, as músicas, vai dentro de nós, volta a dizer aquela forma, tem uma carência de algo. E aí, a pergunta final é, cara, Crente pode ou não pode dançar pra cima do Jamal? o Vitinho tava fazendo ali, mas a pergunta... Eu só não sei. Vitinho cuida de dar uma aula aqui pra ele, enfim. Mas a parada é, cara, o que é que Cristo pode oferecer? Eu sei. Talvez vocês saibam, Miranda saiba, mas talvez a galera de casa ainda não entendeu, não sabe. Talvez esteja inserida na igreja, não sabe, talvez ainda não esteja inserida na igreja, ou nunca participou disso, está vendo pela primeira vez, mas o que é que Cristo pode oferecer para a cidade? Salomão, quando ele vai escrever lá em Eclesiastes, ele vai dizer assim, tudo é vaidade, né? Então ele vai começar com aquela depressão total, né? Geração vem, geração vai, não sei o quê, aí tudo é vaidade, busquei no poder, tudo é vaidade. Mas depois ele vai finalizar dizendo assim, e eu entendi. Então ele vai trazer já alguns resumos daquilo que ele estava analisando, daquilo que ele tinha falado. Então eu entendi que o prazer está em a gente usufruir daquilo que Deus nos presenteou. Capítulo 3 ele vai falar assim, tudo tem seu tempo determinado. E aí no fim ali, acho que a partir do 11, 12, ele vai dizer, ó, eu entendi que a vida com Cristo é um prazer. Eu entendi que tudo que Cristo nos oferece é o que verdadeiramente nos satisfaz, sabe? O que é que Cristo pode oferecer para a cidade e para a vida de qualquer pessoa? É algo que realmente vai trazer uma alegria, não de sentimento, mas uma alegria de que a gente não vai mais precisar de nada. E a gente vai poder dizer, como o apóstolo Paulo, de dizer assim, velho, eu jogaria tudo no lixo. É tudo, né, velho? Comparado com Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer, comparado com o ganho inestimável que é ter Cristo, eu considero tudo como perda, tudo como lixo, né? A Viva vai trazer lixo, é tudo como lixo. Então,
Cristo para a cidade, ele pode trazer uma felicidade que não é sobre sentimento, uma satisfação que não é sobre sentimento. Enfim, não está em filme, não está em série, nada. É uma satisfação que palavras também não podem descrever. Só quem vive descreve. A gente vai poder, na verdade, só quem vive sabe, não descreve. A gente vai sentir, mas descrever é impossível. A satisfação de que a gente olha isso aqui e quando a gente vai para a rua para evangelizar, e quem for crente aí, que provavelmente já deve ter sido evangelizado por alguém da Barca ou por alguém de outra igreja, o cara não vai porque o cara até quer te converter a qualquer custo, o cara vai porque o cara ama. Porque o cara te ama a ponto de eu vou gastar minha vida para pregar algo que satisfaz o meu coração, o meu ser, para que as pessoas possam sentir essa satisfação plena que é ter Cristo Jesus. E a gente nele tem uma música de Alessandro Vilas Boas, né, que vai dizer assim: Cristo, fonte de prazer. E aí nele, como o salmista Davi, ele vai dizer: eu tenho prazer em meditar dia e noite. Então, ler a palavra não é mais sobre um checklist todo dia. Ler a palavra, quando você olha agora o mundo com a filosofia de Cristo, não é mais sobre você querer conhecer simplesmente, mas é sobre você se deleitar, é sobre você ter um prazer em Cristo, é sobre você ver Ele como o verdadeiro amado das nossas almas, sabe? E nele, quando a gente entra nesse ambiente de prazer, de leitura, o Espírito confirma no nosso espírito, acalmando os nossos medos, as nossas ansiedades, acalmando todos os nossos pensamentos depressivos, acalmando tudo que nos faz ter medo do amanhã, porque a gente já tem tudo que é Cristo, sabe? Cara, é doideira. A gente tá finalizando, mas tu falou de Paulo aí. É engraçado que quando Paulo vai dizer, pra mim tudo é perca, pra mim considero tudo como lixo. Cara, pra mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Quando ele faz essa carta pra Filipos, pra igreja de Filipenses, ele tá numa prisão. Talvez espancado, ele está ali na... não sei se seria a pior fase dele, né? Mas ele tá mal, velho. Tá numa fase horrível. Talvez se comparado a um adolescente, não é igual a uma prisão, mas vamos botar nessa realidade hoje. Talvez a gente preso numa prova, a gente com 10 provas, um Enem que não deu certo, tantas coisas. E mesmo sabendo que eu não passei numa prova do vestibular, mesmo sabendo que talvez meus pais não são aqueles pais que deveriam ser, mesmo sabendo da escola que a menina da escola, a menina não gosta de mim, mesmo sabendo de tantas coisas, eu tenho alegria em Cristo. Amém. E isso tudo passa, velho. É doideira, é pancada, meu velho. Doideira, velho. É isso. E mesmo agora a gente vive isso. É uma parada assim que só quem vive, porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, todas as coisas, a versão NVI nesse texto ele vai dizer assim: todas as coisas cooperam juntamente. Nenhuma outra versão vai falar sobre isso. Todas as coisas cooperam juntamente. Então veja, Cristo faz todos os nossos erros, pecados do passado, quando a gente se põe diante dele e a gente entende que a gente aceitou ele como nosso Salvador e agora a gente é filho de Deus, ele pega o nosso passado, os nossos erros, aquele momento que a gente não achava que era merecedor e faz tudo cooperar para um futuro que ele ainda tem para a gente. Vamos ver que parada. Tipo, não importa o que a gente fez, importa o quanto a gente está rendido a Cristo. Bem diferente. Sabe? E aí tudo, meu irmão, ele vai pegar assim, vai fazer uma grande... quem foi por Palavra da Vida, sabe aquele Já que foi. vem comer, né? A galera do PV aí, ó. Vem comer... Macarrão, feijão, brigadeiro. Genuinamente, Vou fazer um desafio pra galera. A galera do PV, mano, que tem uma galera em peso do PV, meu velho. Ó, se você chegou nessa parte aqui, aí, ó, se chegou nessa parte aqui da vitamina aí, que corre de tudo, e tu não postar um print disso aqui, irmão, e fazer, irmão, esquece tudo, tá? é isso aí. E, Cura, assim, só pra finalizar, né? A gente já foi muito abençoado hoje com a presença de Lipe aqui. Lipe, brigadão, meu irmão. velho. Você é bênção. Bom demais ter Prazer vocês ter aqui. Ele tá se despedindo do cara, irmão? Não, ainda não. Bom demais. Bom demais ter vocês aqui. Vai parecer minha cara. Bom demais estar aqui com vocês. E, velho, como o Lipe bem falou, né? É assim, é uma coisa que excede todo o entendimento. Então, o que foi, será, que Saulo viu, que fez com que ele deixasse de ser Saulo e passasse a ser Paulo no caminho de Damasco? O que foi que Davi viu quando ele estava no tabernáculo de Deus?
O que foi que Moisés viu quando não queria ir? O cabo possivelmente era gago, mas alguma coisa queimou, aquela sarça não se consumiu e ele seguiu. O que foi que Jacó viu quando decidiu que não ia sair dali até Deus abençoar ele? O que foi que João viu na ilha de Patmos que fez ele cair quase como morto e realmente soubesse o que estava por vir? O que foi que Isaías viu que fez com que ele escrevesse as maiores cartas messiânicas? O que foi que todos esses homens viram e se prepararam e souberam que tudo nessa vida, como bem foi falado, é perda? Que nada adianta a não ser viver por Cristo. Então, não sei o que fez você assistir esse podcast, não sei por que você chegou até aqui, mas se você chegou, esteja disposto a viver por Cristo, esteja disposto a entender que nós temos um chamado nesse mundo. Tudo que nós fazemos é cultura. Então pratique, sobretudo, a cultura de buscar Jesus, a cultura de entregar a sua vida a Deus. Se você tem alguém com quem você pode contar, busque oração. Se não tem, procura a gente, cada um de nós aqui. Se você mandar uma mensagem no Instagram, a gente tem... Qual é o Instagram, Lipe? Deixa seu Instagram aí, Lipe. @Lipiemelo, Lipie Melo. E ele faz a caixinha de perguntas, né, velho? Ele faz, velho, a caixinha abençoadora. Então, busque uma pessoa para orar por você, busque saber mais de Jesus e continue acompanhando a gente aí, buscando entender mais. Fica ligado aí em tudo que Deus tem pra fazer. Mano, enquanto eu tava falando, mano, aí do que a galera viu, quase que eu pegava o violão e começava a cantar. Qual a beleza? Mano, mas pra finalizar, velho, obrigado, Lipe, de verdade. Ele já se despediu de tudo, né? Mas eu... Jamais agradecendo a mano, presença. obrigado, de verdade, por estar aqui conosco, desse papo tão rico. De verdade, eu fui muito abençoado, eu fui muito... Eu gosto, eu sou um fãzão de podcast, eu escuto muito. Inclusive, galera, eu pensei numa frase, mano, nesse tempo todo que a gente tá na temporada, pra finalizar o podcast, mano, no primeiro eu pensei, então, antes de finalizar, geral. Mas uma coisa que eu venho escutando no podcast é que a gente vem e quer trazer um conteúdo pra galera, mas muitas vezes a galera que tá aqui fazendo as perguntas é muito abençoado. E, cara, eu fui muito abençoado hoje pelo que você disse, pelo que você falou, pelo que você conversou. A galera sabe, velho, isso não é só pra você, isso é pra mim, pra minha vida, pra vida da Miranda. Então, mano, obrigado mesmo pelo seu serviço ao reino, por estar aqui conosco, pelo sim, por entender esse chamado e guiar, por cuidar desses adolescentes, seja onde for. E, mano, queremos te ver em breve aqui, mais vezes na barca, no podcast. Que Rariel, por favor, te chama em nome de Jesus. Tamo junto, irmão. Dá tuas considerações finais. Amém. Fico feliz em estar aqui. A Rio é uma referência pra gente também da Recon. Rariel, gosto demais de Rariel. A gente teve um tempo legal quando a gente foi para São Paulo. Thomas, eu já falei aqui para vocês, Thomas é o pregador número 1 para Ivan e para gente lá da Recon, quando Ivan quer dizer, o pregador bom é esse Thomas, é o pregador da nova geração. Então, vocês são uma referência. Eu que fico feliz de estar aqui. Assim como vocês são abençoados, eu estou aqui também sendo abençoado por essa mesa, por essa comunhão aqui, feliz demais. E se eu posso dar o último conselho aí para a galera, que o Moura falou, velho, não desista. A caminhada da gente com o Cristo é uma caminhada que não é fácil, é uma caminhada que é difícil, mas Hebreus nos exorta, nós não somos daqueles que retrocedem, não somos dos que desistem, somos de fé que permanecem. E logo a gente que é tentado todos os dias, né, para poder desistir. Tem um pastor amigo meu que ele dizia assim, ó, mais do que a tentação do sexo, dinheiro e poder para o cristão e principalmente para aquele que é vocacionado, é a tentação de desistir. E a nossa geração desiste fácil. E o conselho é: não desista, permaneça até o fim. Amém, velho. Amém. Bom, com essa frase, eu vou terminar com a minha que eu pensei. Lá vem. Mano, ei, irmão, eu juro que foi. Eu pensei muito. Eu imaginei muitas coisas do que eu poderia dizer aqui, mano. E eu vou trazer. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.